A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Leandro Rossi e eu tô aqui no canal do Arena Trader para bater um papo incrível com meus amigos aqui para falar um pouquinho sobre o Price Action e como essa técnica, que pelo menos a meu ver tem tudo para ajudar todos os traders do Brasil e como que eles enxergam, como que isso fez bem para esses caras aqui. À minha esquerda eu tenho um Mauro Boto, que é... Beleza, Maurão? Boa, Como é que obrigado. Estamos aqui diretamente da Expert XP 2024, fazendo esse podcast. É uma honra para mim ter sido convidado para falar um pouquinho de Price Action, que é a minha vida hoje, trader profissional, puro Price Action. Vou falar muito dessa técnica. Boa. Fala, Renan Roça. Como é que tá? E aí, Bem-vindo. como é que vocês estão? Todos bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui também dividindo a mesa com vocês, participando da Expert, que é um evento incrível, né? E vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo, falar de Price Action para a turma. E aqui do meu lado, Felipe Aranha, representante aí do Price Action no Brasil. Como é que tá? Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado aí, XP, né? É um prazer enorme de estar aqui na Expert, de estar aqui com grandes traders de Price Action aqui, o Renan, o Mauro, né? E o grande Rosa aqui. Então, para mim é um prazer enorme. E se deixar esse papo aqui, vai longe. Então, vamos tentar tomar cuidado aqui, né? Porque é um papo que empolga a gente. Vamos lá, né? vamos ser bem objetivo. Então, estamos diretamente aqui da Expert. Vamos lá, direto ao ponto já. E eu vou começar com o Mauro. Vamos lá. Mauro, o que é para você Price Action? Vamos lá. Quando todo mundo fala sobre Price Action, tem muita vertente, né, sobre Price Action, né? Eu conheci o Price Action original do All Brooks pelo próprio Felipe Aranha, aí, quando trouxe, né, representante oficial. E aí, ao longo do tempo, você vem estudando muito essa metodologia. Olhando o mercado financeiro, para mim, Price Action é a movimentação do preço em relação ao preço, ação do preço, e não sentimento do preço, e não uma subjetividade do preço. Pensa assim, o pessoal fala assim, qual é o sentimento do mercado? Né? É diferente de você falar assim, qual que é a ação? O que o mercado está fazendo naquele momento? Price Action, para mim, é a movimentação do preço que me mostra aquilo que o mercado tá contando uma história, né? Contexto, pressão, ciclo de mercado. Aí a gente analisa barra, gráfico sem indicador. A gente não usa, pelo menos eu não uso nenhum tipo de indicador. Então, para contextualizar o Price Action de uma maneira clara e objetiva, a gente consegue enxergar dentro de um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, contexto, pressão, barra, impulso, correção, ciclos de mercado, gaps, micro gaps, suporte, resistência, tudo isso olhando de uma maneira clara e objetiva, não é subjetividade, no Price Action. Isso dá probabilidade favorável, a gente usa as vantagens do mercado, que são rápidas e curtas, mas favorece você a tomar uma decisão em função da probabilidade e o que o mercado está fazendo. Muito bom. Mauro que tá aí com robô, né? Não é? Eu ia falar. A gente chega- Podemos falar um pouquinho depois disso também. Utilizou bastante, mas tinha uma coisa pra gente falar no finalzinho ali. Boa. E você, Renan? Cara, Price Action para mim é a técnica, eu não diria a ciência, né? Acho que dizer a ciência, talvez até dá pra gente, né, ter essa licença poética, né? Mas para mim é um meio pelo qual a gente estuda não só quais são as coisas importantes que a gente tem acontecendo no mercado, mas a forma também como as coisas estão acontecendo. Eu acho que o Price Action, inclusive, é algo que a gente pode incluir, né? Acho que também já entrando um pouco nessa área que a gente quer trazer pro pessoal aqui, a gente pode incluir em diversas outras técnicas, em diversas outras visões. É um meio pelo qual você consegue entender um pouco do que o mercado está fazendo e com base nisso você consegue ter o que o Boto falou, né? Entender um pouco de probabilidade, entender um pouco de qual decisão você quer tomar, entender um pouco de qual tipo de risco você quer tomar, porque você operar um trade de tendência é uma coisa, operar um trade de reversão é outra, né? Então o Price Action ele te traz essa leitura e ele te dá ferramentas para que você julgue de forma racional, né, qual é a tomada de decisão que você quer, que tipo de trade você quer fazer, que tipo de risco você está disposto a correr. E como o Mauro falou, eu acho que através do gráfico a gente consegue identificar contexto, consegue identificar força, a gente consegue identificar
microestruturas e macroestruturas, acho, do movimento do preço que nos auxiliam para fazer as nossas operações, não só no sentido de entrar na operação, né? Porque eu costumo dizer que a operação não é só entrada e saída, né? A gente tem o gerenciamento também, né? Que o pessoal muitas vezes esquece, né? Ah, achou o ponto para entrar, botou alvo, stop, acabou. Né? O price action, inclusive para mim foi muito importante porque me ajudou nisso, né? A entender o gerenciamento da operação, entender se a operação está indo bem, se está indo mal, né? O que eu posso fazer, se aconteceu algo muito bom, eu posso usar isso a meu favor ou não posso, né? Ou aconteceu algo muito ruim, o que eu posso fazer de repente para encurtar uma possível perda. Tudo é baseado na leitura do movimento do preço, né? Perda de premissa, por exemplo. Perda de premissa é algo que eu uso muito. Perda de premissa é algo que embasa tudo que eu faço hoje, né? Desde da minha leitura de probabilidade que vem lá, do estudo estatístico que eu fiz até, cara, eu penso que o mercado ele é mutável, né? Cada nova barra ele pode trazer uma surpresa para você e o price action nos permite utilizar essa surpresa, né? Para que a gente consiga adquirir algum tipo de vantagem no movimento do mercado. Beleza. E para você, Felipe Aranha, que talvez seja um estudioso do Brasil com mais tempo aí e que representa aí nosso grande All Brooks aí. Olha, o price action é uma coisa que mudou muita coisa para mim. Eu estou no mercado há muito tempo, mas eu não entrei no mercado conhecendo o price action, não tinha. Né? Quer dizer, ele sempre esteve por aí, a gente só não conhecia como algo organizado, né? E então, o que acontecia? Eu entrei como corretor da bolsa, então eu pegava ordens de clientes, enxergava o mercado, olhava a tela, assim como todo mundo, provavelmente as pessoas que estão em casa também olham o gráfico e falam, não, eu consigo fazer isso. Eu acho que eu sei quando vai subir, quando vai cair. E eu fui tentar fazer isso. E a minha vida virou um inferno. Porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E mesmo até quando eu achava que ia subir e eu comprava, eu perdia dinheiro. Por quê? Porque eu não sabia como que ia subir, como é que eu deveria gerenciar. E o price action, eu acho que é uma técnica muito completa, né? Eles colocaram muito bem aqui, o Renan e o Mauro, onde você consegue enxergar diversos padrões. E o price action te ensina também a gerenciar esses padrões. O que fazer com esses padrões? Quando é que esse padrão não é mais válido? Quando é que ele deixa de existir? Para que você aborte a posição, se for o caso, para que você encurte o stop, para que você pressione a posição e até aumente o lote, sempre mantendo, claro, o risco sob controle, mas essa posição aqui é melhor, tem uma probabilidade grande. A gente consegue estimar probabilidades, né? O Renan tem aí o estudo dele, a gente aqui que é mais All Brooks, o próprio mestre trouxe para a gente as probabilidades que a gente usa, e quando a gente acha que tem um trade de alta probabilidade, a gente, né, opera como um trade de alta probabilidade. Vou levar para um trade mais longo? Vou levar para um trade mais curto? O que eu vou fazer nessa operação? Então, o price action, para mim, é um conjunto, ele organizou o caos que é o mercado e ele permite que a gente observe o mercado e entenda o que está acontecendo. E uma vez que você entende, você fica mais calmo, seu psicológico fica melhor e você sabe o que fazer. Não quer dizer que a gente acerta o tempo inteiro, mas pelo menos a gente sabe que a gente entrou numa operação e que eu tenho, sei lá, 40% de chance de perder. Então eu consigo fazer a conta matemática do quanto que eu vou apostar aqui para ao longo de uma série de operações eu sair positivo. Eu acho que eu só complementaria vocês dizendo que o price action me dá, em qualquer tipo de cenário, o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Até ficar de fora, né? Exatamente. Até ficar de fora. Acho que é no complemento que eu conseguiria fazer, como vocês colocaram, acho que de maneira bem completa. Tem uma coisa que o Mauro falou que eu acho que é importante, que a gente consegue... Não, foi o Renan, eu acho, que falou. Enfim, somos todos o price action, Tanto aqui faz. a gente pensa mais ou menos igual. Então, a gente consegue enxergar outras técnicas dentro do price action. Price action, como ele permite que a gente enxergue o que está acontecendo, a gente consegue várias técnicas que eu estudei antes do price action. Hoje eu vejo, então é aqui que essa técnica funciona melhor. Mas aí eu já não preciso mais dela, às vezes, porque eu já tenho o próprio price action, mas eu enxergo que naquele contexto funcionaria melhor aquela determinada técnica. Perfeitamente. Né? Por isso que eu falei, até quem não usa price action, dá para incluir price action nas suas ferramentas, Claro. porque serve exatamente para isso. Dá uma base, uma leitura de Isso. mercado sem igual, né? Exatamente. Eu acho Acho que é uma das grandes características, acho que o afasta ou separa ele de outras técnicas. Ele consegue
mostrar o mercado na leitura do contexto como nenhuma técnica faz de maneira tão completa. É verdade. Não, Quase que alfabetizar você. Não, e outra coisa, muita gente acha que o Price Action é uma coisa simples, fácil, é suporte e resistência e acabou, você olha uma barra ali. Ele é tão complexo, porque os livros do Al Brooks ali, traduzidos pelo Aranha, tem 4 livros, né? E Eu vou outros falar da tradutores, tinham É, vários tradutores. mas assim, você fez a revisão, tá? Mas enfim, cada livro, dos 3 livros aqui, um de tendência, um de lateralidade, um de reversão, cada livro tem 600, 700 páginas. É. E você vai ler um parágrafo do livro, dependendo do parágrafo, você tem que ler, reler para entender. E aquilo que mostra, não é simples ali. Não assim, vai se tornando meticuloso. fácil, mas é o que É uma o Felipe profissão, falou, é uma alfabetização. Você aprende a ler o mercado como você aprende a ler o alfabeto. Você primeiro aprende uma letra, depois você faz palavra, depois você contextualiza e monta a frase ali. Parece que é a mesma coisa. Você começa a ler. Seguindo nessa linha, Maurão, vou começar pelo Renan agora. O que não é price action para você? Vixe. Porque tem muita técnica que acontece, como o Mauro colocou, Muita gente chama ele para isso. e o pessoal chama coisas de price action, técnicas, que às vezes tem alguma coisa do price action, mas que às vezes acaba confundindo um pouco as pessoas. Então, vamos tentar Boa. pegar a visão de vocês aí. Eu acho que uma confusão muito grande que existe hoje é o pessoal confundir padrão de Kendall, por exemplo, como resumir isso a price action, figura, resumir isso a price action. Isso também é price action, mas é um pedaço do price action. Pequeno Price action vai até, né? isso. Price action vai muito além disso, né? Como todos nós comentamos aqui, o price action ele nos traz uma visão macro. E aí a gente vai descendo para o micro, né? E a gente vai identificando as estruturas que vão acontecendo para a gente poder tomar a nossa decisão. A figura, por exemplo, ela pode ser uma ferramenta que a gente use em algum caso específico, onde ela faça sentido de ser utilizada, porque ela já está inserida em todo esse contexto que a gente já consegue identificar desde o começo da análise. Mas Então, dá para operar sem ela, né? dá para pra ser um operar sem trader de ela. price action que nunca usa uma figura de Kendall. Entendeu? Exatamente. Um oco, por exemplo, que é uma figura de reversão, né, a gente identifica de maneiras diferentes, né? A gente olha para quebra de linha de tendência, quebra da média, construção de força contra a tendência, né? São coisas que remetem a um oco. Pode ser que forme a figura oco, pode ser que essa interrupção de tendência, ou lá do Brooks a MTR, né? Reversão majoritária de tendência, pode ser que isso configure o oco, como pode ser que não. Pode ser que a gente não tenha a figura, né? Mas a gente está identificando a interrupção da tendência e aí a gente tem uma perspectiva diferente sobre o desenvolvimento do mercado. Eu acho que muita gente confunde a questão da figura, por exemplo. Eu aprendi o oco, aprendi a figura. Agora o mercado vai romper a neckline lá e ele vai cair, né? Calma, não é bem assim, né? Depende de como as coisas acontecem. Aí entra a completude do price action, né? Que ela vai em conta as outras variáveis. Eu queria complementar porque ele deu um exemplo aqui, por exemplo, a reversão majoritária de tendência. Seguindo o que você falou, né, você perguntou o que não é price action. Uma das coisas para mim que não é price action é setupizar a coisa. Você simplesmente decorar um conjunto de regras e operar sem raciocinar. Com price action a gente aprende a raciocinar. No exemplo que o Renan deu, de MTR, reversão majoritária de tendência, a sigla em inglês, na verdade, você é uma leitura de contexto ali, não é? Ela pode ser também um setup, mas ela é uma leitura de contexto. Por exemplo, ele falou, você está numa tendência de alta, por exemplo, e aí houve uma quebra dessa linha de tendência de alta. Só por aí você já vê que os vendedores tiveram força suficiente para pelo menos ganhar dinheiro um pouquinho, de um scalp que seja, às vezes um pocão, mas você vai analisando o seguinte, vendedores não ganharam dinheiro até agora, não vou vender também, não importa que apareça a figura de Kendall. E agora? Agora ganharam um monte. Né? Agora eles conseguiram vários pontos. Agora, quando voltar naquele preço, o mercado tem memória. Talvez esses mesmos traders que venderam lá em cima e ganharam um scalp até aqui, vão se lembrar daquele preço e talvez vendam de novo. Com isso forma-se um topo duplo. Então o que acontece? A gente não vai simplesmente chegar e viu uma figura, a gente opera. A gente raciocinou que já não é tão forte a tendência, né? Isso. E agora que ele está retestando um mesmo topo anterior, e apareceu uma figura de Kendall, ou não precisa aparecer, mas digamos que tenha aparecido, como é que é essa figura? Essa figura é fraca, é forte, não é só a figura que apareceu qualquer, a gente analisa a qualidade daquela figura e toma a decisão, e a gente já sabe que na MTR, qual a probabilidade? O Renan ainda lembra, pelo menos pelo Al Brooks, deve lembrar, 40%, sim. A gente tem isso na cabeça. Eu não sei se é 40%, mas eu sei que é por volta daquilo. E aí com isso eu sei que se eu entrar nessa venda, eu não posso ir para um trade onde eu arrisque X
e busque só X, porque senão a conta não fecha. Vai buscar outra compensação. Exatamente, eu vou tentar 2X nesse trade, ou 3X, ou 4X. É isso aí. Né? Ou eu vou esperar esse trade acontecer, virar, por exemplo, um rompimento ou uma tendência forte para baixo, e aí eu tenho 60% a favor. Então aí eu posso arriscar um para buscar outro um. E existe a situação contrária também, né? Que é a situação onde a gente, se ficar tentando buscar 3, 4x, a gente sabe que a probabilidade disso ser Que não atingida é vai muito dar certo. pequena. É isso. Então, acho que essa é a beleza do price action, né? Você E conseguir para entender isso. você, Maurão, o que Eu não é vou pra falar algumas complementar? palavras aqui do que não é price action. Bebê abandonado. Martelo. Não é. Inside bar. Outside bar. Por ela sozinho não é nada. É Né? verdade. Não é porque apareceu um martelo, né? que tá numa Cruzamento região- de médias móveis. Cruzamento de média móvel. É. IFR. Estocástico. Ó, aqui, pessoal, nada contra, tá? Cada um tem a sua técnica, eu tô falando do que não é price action, tá? Não tá dizendo que nenhuma outra técnica funciona, não funciona. Então, fluxo, não tem nada a ver com price action, né? Quem olha times in trade, quem olha lá agressor, essas coisas não são price action. Mas um martelo funciona. Funciona, é uma parte do price action num contexto correto. E que não chamamos de martelo. E não chamamos de Não martelo. sei se o Renan isso. chama ou não. Não, mas pra mim é eu- uma barra de indefinição. Não, o que a gente Faça fala no mesma- price action é dois mesma tipos de separação. barra. Barra de rompimento tem o corpo maior que a sombra e barra lateral que tem a sombra maior que o corpo. E a gente usa inside bar, outside bar, que no contexto correto pode dar um setup, né? Que setup nada mais é que um contexto. Você tem uma barra de sinal dentro, né, de uma leitura que você faz. Nada a gente ignora, né? Dentro do price action. Porque é uma barrinha pequena ali. Eles falam assim, barra ignorada, né? Ignorado talvez no setup dele, mas pra gente nada é ignorado, entendeu? Nada é ruído. Pelo Tudo contrário, né? Você vê uma tudo- barrinha pequena, você já sabe o que não informação. fazer. exatamente. Né? E dependendo da localização, se está no meio de uma lateralidade, se está no topo, né, de uma tendência forte ali, que é um respiro, né? Eu acho que o price action ele traz um outro ganho, né? Eu acho que esse excesso de nomenclaturas, ele acaba muito mais, além de viesar, né? Quem está olhando e lendo os preços, acaba que torna tudo muito mais difícil, complexo. O cara tem que concordo. decorar um monte de nome, a hora que o cara decora tudo aquilo, ele não sabe muito bem o que fazer com aquele negócio. É isso. Então acho que essa simplificação também trouxe um grande ganho. Essa simplificação, a gente, ao invés de decorar essas barras, a gente aprende a analisar elas de maneira qualitativa. Essa é boa, essa não é. A gente meio que aprende a separar o joio do trigo. De novo, nada contra traders de candle, né? de figuras de candle. Mas a gente no price action não vê uma figura e fala, agora eu vou comprar, agora eu vou vender baseado nessa figura. Só porque ela tá lá, né? Só porque ela está lá. Agora, se ela estiver inserida num contexto em que eu estou buscando venda, eu acho que é uma tendência forte. Estou buscando venda, é uma correçãozinha, aparecer uma figura de candle, por exemplo, a favor da tendência, provavelmente eu vou entrar porque eu vou entrar por qualquer razão. Eu vou entrar no mercado, eu vou entrar contra uma barra de alta, eu vou entrar a favor de uma barra de baixa, eu vou entrar num pivô, eu vou entrar em qualquer coisa, porque eu quero entrar. Para mim é uma tendência forte, eu vou entrar. Eu costumo dizer que qualquer setup razoável dentro do contexto correto vai render frutos. Claro. Né? Não importa se você vê lá o padrão de candle para vender a estrela cadente, ou se você vende o toque na média, ou se você vende o topo da primeira perna de correção. Se isso está inserido em um contexto de queda e um tipo de tendência que faça sentido você vender correções, o preço, se você entrou 50 pontos para cima, 30 pontos para baixo, não vai faz mudar diferença. tanta coisa assim. Mas qual que é o pulo do gato nisso que você falou? É Reconhecer identificar a hora certa, o né? que é o contexto correto, Exato. né? E aí identificar, dependendo do contexto, você precisa de timing. Isso. Em outros contextos, você tem urgência, você quer entrar no mercado, você não quer saber. Tem contexto que você vai esperar um timing correto e tem contexto que você vai falar, não, preciso entrar agora, qualquer coisa, nem que seja pequeno. Né? E uma vantagem do price action que eu vejo também, não sei se você vai perguntar, Ross, mas eu já quero aproveitar o embalo aqui. Um exemplo que estava ontem, né? Ontem, pelo menos o mercado no gráfico diário ali, estava numa tendência de alta, o mercado abriu, ele já te mostrou o contrário. Ele tira o seu primeira viés. barra. Ele tira o viés. A gente sempre fala, né? Não opera o que você acha que vai acontecer com o mercado, opera o que você está vendo, né? E aí você vê uma coisa diferente, fala, opa, peraí, eu tava com uma visão aqui, e o price action me mostra por meio da barra, né? De todo o contexto. Porque o diário mudou. tinha, né? Ele tinha fechado na máxima Exatamente, no não, dia tinha anterior. feito. Ele tinha feito uma correção rasa, uma máxima mais baixa, e estava ameaçando fazer uma segunda perna, que ok, duas pernas é o mais provável. E aí não aconteceu. Aí você fala,
Bom, não aconteceu, o cenário mudou. O que você faz? Você faz o que o mercado está fazendo. E o Price Action mostra exatamente isso. Muito bom. Eu conheço bastante da história de vocês, eu tenho certeza que muitos dos que acompanham a gente também deve conhecer, mas cada um faz ali um trabalho distinto. Mas eu queria saber de vocês como que o Price Action mudou a vida de vocês e como que ele está incorporado, né, na carreira de vocês hoje, porque vocês fazem, enfim, são profissionais bem conhecidos, bem qualificados, de sucesso, e que eu acho que vai ser algum tipo de inspiração para todo mundo. Começa com você, Aranha. Bom, o Price Action mudou muita coisa, mudou minha vida, né? Porque eu tinha a opção de não ser trader. Eu tinha um bom diploma, trabalhei em boas empresas, mas eu queria ser trader. Era uma coisa que eu queria, era um desejo que eu tinha. Por quê? Não tenho a menor ideia. Eu não lembro até hoje a razão. Não sei se foi algum filme. Eu sei. O bichinho, quando pica assim a primeira vez, já era. Pois é, eu não sei o que aconteceu, que eu falei, eu quero e não quero saber. Até porque eu via o resultado, eu trabalhava em corretoras e atendia clientes e via o resultado de alguns caras. Achou que era dinheiro fácil, hein? Achei que era dinheiro fácil, talvez. Quem nunca, né? Não, isso todo mundo. Eu achei que era o passaporte para uma vida livre, maravilhosa e tal. Né? Mal sabia eu que eu ia querer ficar na frente da tela todo dia, por vontade própria. Né? Mesmo morando em Florianópolis, vocês moram Moro em Floripa? Fica na frente da tela? Oi? Fica na frente da tela? Bom? Então, eu morei em Floripa também e eu, por vontade própria, queria ficar em frente à tela, porque eu gostava daquilo. Enfim, eu queria ser trader e eu tentei por muitos anos, acho que por uns 6 anos, eu só tomei porrada. Até que apareceu aí o Al Brooks, né? Eu comecei a estudar, as coisas começaram a melhorar para mim, começaram a fazer sentido, eu comecei a me sentir mais confiante, porque você também operar sentindo nervoso, medo, é uma coisa horrorosa, incerteza, é muito ruim. E eu comecei a ter segurança, claro que aos poucos, né? Mas a coisa foi acontecendo. Então, o Price Action me trouxe felicidade e me trouxe liberdade de escolha, até para eu escolher ficar em frente da tela. Claro que eu não fico o dia inteiro mais hoje em dia, mas ele me possibilitou outros negócios que eu criei. Por exemplo, eu trabalho com imóveis, né? Investimento em imóveis, eu tenho o educacional, a gente tem o programa, né, do Arena Trader, que o Maurão, né, também, o Renan também, né, cada dia da semana ali. E conhecer pessoas novas. Hoje estou aqui na XP, é um enorme prazer estar participando de uma feira dessa de maneira ativa, né, sendo parte daquilo. Então o Price Action me trouxe tudo isso aí, mas principalmente a confiança e a calma. Acho que foi o que ele me trouxe, né, sabendo ler o mercado. E você, Maron, que veio, tem uma história aí de executivo no meio corporativo, como é que foi essa transição, na verdade, que foi, obviamente, um 180 aí? Quando eu comecei a olhar o mercado, assim, né, assim, eu operava ações ali, né, buy and hold, comprava ali, largava, assim, pegava a casa de research lá que falava, compra aqui, o preço justo é tal, e aí você deixava, e nunca entendi motivo. Eu falei, tá, também para mim não interessa, o meu foco era outro, né, executivo de grande empresa e tal. Aí teve um colega que falou assim, pô, por que você não faz day trade, né? Assim, compra e vende no mesmo dia. Aí eu falei assim, tá bom, mas que ideia genial, né, eu diria. Aí você fala assim, tá bom, mas se eu vou comprar, sei lá, eu preciso ter muito dinheiro para comprar, para ganhar R$1.000 num dia, por exemplo. Eu preciso que, se eu comprar R$100.000, eu preciso que ande 1%, né? E nem toda hora vai andar e tal. Não, você pode operar futuro. O que é futuro? Não, que é alavancado. Aí começou, aí eu fui entender. E eu falei, pô, isso é interessante. Qual técnica que você usa? Aí você olha no mercado, tem 1 milhão de técnicas, cada um falando uma coisa, um monte de picareta. A grande maioria, a gente respeita os profissionais sérios, mas a grande maioria não sabe o que está dizendo, não sabe o que está falando, te vende uma coisa cara, sem nenhum tipo de fundamento. E aí, quando alguém falou de Al Brooks, eu falei assim, mas o que é esse Al Brooks aqui? Aí comecei a ver. Aí fui pesquisando e tal, aí encontrei aqui o Aranha falando disso, que era o representante. Comecei a olhar e tal, e foi uma coisa que fez sentido para mim. Eu sou engenheiro de formação. Assim. Apesar do método ser discricionário e tal, uma coisa que faz sentido. Por quê? Porque é aquilo que eu falei antes, ele conta uma história. O fluxo, por exemplo, ali tem um negócio, é muito dinâmico, é outra coisa, não tem nada a ver. E eu gosto de que, assim, sempre, né,
de fazer algum você vê tipo as de pegadas, sentido. né? É, exatamente. Você vê as pegadas dos Ah, mas gráfico é passado. Ah, mas, cara, mas tudo é passado. O que você olhou lá executado já foi, né? No segundo ali, no milésimo já foi. Mas é uma história, conta. Aí eu falei, ah, faz sentido. E eu comecei a aprimorar, começou a fazer sentido para mim. Comecei a entender. É claro que você faz as lambanças que você faz, né? Como todo mundo ali. E aí não é só técnica, é outra coisa, gestão e comportamento, essas coisas. Mas aí fez sentido. E começou a criar uma lógica. Deixa eu dar uma parte aqui. O Maurão foi um dos alunos mais aplicados. Eu tive até agora mais de 4.000 alunos. O Maurão foi um dos mais Obrigado. aplicados. O cara me mandava resumo, né, das aulas. O cara ama o negócio. E curte meu. Enchia o saco. Sabe aquele aluno ficar perguntando sem parar assim? Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Mas era um cara que realmente gostava. Faz a diferença. Faz a diferença a vontade que ele teve, né? Então, para chegar onde chegou, aí tem muito mérito de ter estudado, de ter levado a sério. Né? E não dá para fazer meia assim. Quando você vai tratar uma profissão nova, né, ainda mais transição, você precisa levar a sério. Precisa entender. Claro. Mas você fala assim, Senão é jogatina. Mas assim, então, e outra, como qualquer coisa, entendeu? É aquele cara que não. Eu falei, acho que ontem até assim. É igual o pato, né? O pato é aquele cara. É o pato que faz tudo, né? Ele nada, ele voa e ele anda. Mas ele não faz nada direito. Ele nada meia boca. Você tem que ser especialista em alguma coisa. Então não adianta você. E outra, tem muita gente aqui que tá ouvindo a gente que fala o seguinte: eu faço o price action, né? Começa a me dar bem com ele 15 dias, tomo 2, 3 lotes, fala, essa merda não funciona. Aí vai para outra técnica. Aí depois vai para outra técnica. Todas podem funcionar, desde que você se aplique, se dedique e confie. Então, o price action para mim fez sentido, eu me dediquei e hoje eu estou aí aprimorando, tem os cursos, a gente sempre se fala ali e tal, e tá tudo bem. E você, Renan? Você que é analista também, assim como eu, Exato. como é que você mudou sua vida com o price action? Cara, o Price Action entrou na minha vida já depois de eu ter entrado no mercado, né? Também, né? Comecei pulando de galho em galho, aquela coisa toda, né? Tentando me virar. E eu comecei a entender um pouquinho mais do mercado, comecei a me virar um pouquinho mais no mercado, mas eu tinha uma dor muito grande, eu sou um cara muito analítico, né? Eu vim da área de TI, sou formado em sistemas, então tudo para mim é número, tudo para mim é dado, eu tenho que ter uma planilha na minha frente para eu poder compreender e confiar naquilo que eu estou fazendo. Então, eu não tinha isso no mercado, no trading ainda. Eu aprendia setups, eu aprendia algumas coisas ali, mas eu sentia que me faltava essa racionalidade, sabe? Esses números, essa coisa mais analítica. E eu encontrei isso no Price Action. Porque o Price Action, como a gente comentou aqui, ele conta uma história pra gente do mercado, mas é uma história racional, né? Baseado em coisas racionais. A gente, como o Aranha falou, a gente pensa, né? Para identificar as coisas. E o Price Action me trouxe isso que faltava para mim. Porque sem isso eu ficava ansioso, eu não conseguia clicar na hora que era para clicar, ou eu hesitava e aí clicava atrasado, e aí, cara, embananava tudo. Né? Então o Price Action ele me trouxe essa condição de leitura de eu conseguir entender não só quando eu entrava na operação, mas também o que fazer depois. Né? Eu entrava na operação antes de aprender Price Action, e aí eu ficava, tá aí agora. O que eu faço? Boto o meu alvo, boto o meu stop, ok, dá pra operar. Tá indo bem, não tá indo bem, né? Então, que exato. tá acontecendo? Será que ele vai? Será que o ele que dá uma aconteceu travada, é bom, é ruim? Você ficava... Não sei, entendeu? E aí a ansiedade tomava conta, e aí quando a ansiedade toma conta, o emocional toma as decisões por nós, e a gente sabe muito bem o que acontece quando o emocional toma as decisões por nós. Né? Então, o Price Action me trouxe isso, e aí eu comecei a procurar vários autores, o Brooks, claro, foi um dos autores que eu estudei, né? Li os livros, inclusive fui monitor da sua primeira turma. Aliás, se não fosse o Renan, não tinha dado a primeira aula. Você lembra que o Zoom, eu não dava sabia problema, mexer, né? Era Zoom. Era uma encrenca. Era uma encrenca, tá? O Renan foi Tinha um grupo no Telegram, né? É. Enfim. E aí, cara, estudei vários autores, estudei Bill Akin, o Joe Ross, o Brooks, estudei Linda Haskell, que já tem um pé mais na análise técnica clássica também, mas tem também uma pegada de price action. Enfim. Cara, e o price action me trouxe isso, me trouxe essa segurança de eu entender o que tá acontecendo para que eu pudesse acalmar o meu lado emocional depois. Eu acho que esse é um grande ponto, ganho, né? é um grande ganho que a gente tem, porque muita gente tenta fazer o contrário, né? Tenta primeiro acalmar o emocional para depois aprender do ponto de vista técnico. E eu acho que esse caminho inverso é meio complexo. É importante. A técnica, ela dá estabilidade. É um embasamento, né? Melhor. Agora, rapidinho, vamos deixar uma mensagem aí para quem tá começando, e para quem já tá nessa estrada aí e tá batendo um pouco de cabeça, a gente bateu cabeça, o próprio Brooks bateu cabeça há quase 10 anos. Brooks, 10 anos. Então, vamos lá, Mauro, começa contigo aí, rapidinho, bem objetivo, deixar
Uma mensagem para quem está começando, para quem está com dificuldade de evoluir. Então vamos lá. Não só falando de price action, mas para quem está começando, para mim, sempre são os 3 pilares. Você tem que ter uma técnica boa. A gente aqui, se quiser conhecer mais o price action, tem eu, tem o Renan, tem o Felipe, o próprio Ross aqui, que tá, todo mundo aqui conhece, manda mensagem pra gente, a gente tá sempre Aqui na Expert, inclusive, se tiver alguém na que quiser Expert abordar também, a gente, fica super à exatamente. vontade. Vamos aí, lógico. Pós-Expert também. Então tem que ter uma boa técnica, tem que ter uma gestão financeira, não é gestão só de risco, não é gestão de risco daquele trade e tal. Gestão financeira, quanto você vai alocar de patrimônio, o quanto dessa caixinha de patrimônio aí você arrisca por trade, fazer uma gestão financeira completa, e o lado comportamental, que também é tão importante quanto, porque senão você não tem segurança na técnica, não tem uma gestão financeira. É probabilidade, pessoal, é matemática, trade é matemática. Se você não tem isso claro, que hoje você tomou um loss, no lugar de você ficar buscando recuperar, fala, não, faz parte do dia, não encaixou a leitura, ou a probabilidade, né? Se eu tenho 10% de chance de perder, e perder tá tudo bem, os 10% faz parte. Você sabe que você ganha nos outros 90%, tá? Estou exagerando aqui. Mas para mim é isso. Você tem que ter uma boa técnica, uma boa gestão financeira e um comportamento adequado que você precisa alinhar isso emocionalmente. Esse tipo de coisa. Para mim é isso. Você, Renan? Boa, acho que o Maurão deu um baita de um fechamento aí, né? Eu concordo, né? Acho que não tem muito para onde correr, né? É pensar nessas 3 coisas e entender que essas 3 coisas, eu acho que aqui tem um ponto muito importante. Essas 3 coisas têm que se conversar, elas têm que se ajudar. Porque muita gente tem uma técnica para uma coisa, aí tem um gerenciamento para outra, uma gestão para outra, aí tem um perfil operacional para outra coisa e tenta fazer isso tudo se conversar, tenta montar um negócio e monta um Frankenstein. E no final da história, o Frankenstein mata o seu criador. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que o Maurão resumiu bem. Para fechar a conversa, eu acho que só esse ponto que eu levantei mesmo, eu acho que é importante. E você, Aranha? Eu acho que eles resumiram bem aí. E eu diria o seguinte: das coisas que foram faladas aqui no fechamento, a primeira coisa é a técnica. Senão, sem a técnica, não tem por que ter disciplina. Você não tem um objeto de disciplina. Né? Então, as 3 coisas são fundamentais para você se tornar profissional, mas a primeira coisa, claro, é a técnica. Você tem que começar por algum lugar. Opere pequeno. Um contrato, não importa se você tem milhões na sua conta, opere pequeno. Né? Isso é fundamental para que você seja objetivo e faça a coisa certa e dedique o tempo inicial para aprender. Não entra no mercado falando, agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou pagar boleto. Não, você talvez ganhe um dinheirinho, mas entra pequeno de uma maneira, o Wall Brooks chama de I don't care size. Né? Entra num tamanhinho que não vai te incomodar. Essa é a melhor dica que eu acho que eu poderia dar para alguém. Tá? Então é isso aí. É isso, vocês ordenaram bem. Eu só complementaria, não tente melhorar nos 3 pilares ao mesmo tempo, porque não dá. E você ordenou, eu acho que isso foi muito bom, as pessoas às vezes ficam perdidas. E foque nos estudos, eu acho que isso, eu tenho certeza, eu conheço vocês estudam até hoje, que eu tenho certeza, assim como eu acho que esse é um caminho para você se desenvolver qualquer coisa na vida. Obrigado, Maurão. Obrigado, Renan. Valeu, Aranha. Obrigadão. Obrigado. Estamos aqui Obrigado, diretamente da Valeu. Expert. Grande, Renan. Fica aí com o Valeu, Price Ross. Action lá Isso na aí. Arena. Tamo Valeu, junto. rapaziada. Porra, mas que Valeu. viagem é essa? Boa. Imagine você tomando decisões estratégicas importantes em poucos segundos e com convicção. Cada movimento que você faz precisa ser calculado. Você sabe que a vitória virá apenas com paciência e disciplina. Mas não é tão simples assim. Para dominar a paciência, você leva meses. São necessários dias de preparo prévio até o grande momento da partida final. E mesmo assim, tudo pode se perder em segundos. Assim é o trade. Operar no mercado de renda variável é coisa séria. É preciso técnica. Mas estamos aqui para te lembrar que o caminho fica mais fácil quando você vai junto com os mestres para te guiar e boas companhias para te animarem nos piores momentos. Durante os 3 dias do Campeonato Trader no stand do Arena Trader XP na Expert 2024, você, trader, mostrou que o apoio e o espírito de equipe leva à vitória. Durante esses 3 dias, nossa equipe montou uma casa para todos os apaixonados por renda variável. E você pode voltar aqui sempre que quiser. O trade é um caminho de aprendizado contínuo, onde cada pequeno passo conta.